Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. E é isso que vamos saber de imediato. Já aqui está connosco o Pedro Jorge Castro, o diretor adjunto do Observador, para mais uma edição de O Esplendor e Infame. Mas agora estou aqui a ver, Vanessa, hoje é terça-feira. Pedro, não te enganaste no dia? É terça-feira. É terça-feira. Então é amanhã só. Então põe lá. Não, estás embora. Só, Não temos nada para pôr aqui. Não, sim, é verdade. Estou aqui um dia antes por uma razão espetacular para os nossos ouvintes, que é, amanhã começam os debates das autárquicas na Rádio Observador. Portanto, arrancamos em grande com a Leiria, minha terra, foi mera coincidência, mas dando assim início a um ciclo de debates que eu espero que seja nada menos do que esplendoroso e esclarecedor para os nossos ouvintes. Portanto, amanhã se é vai esta prolongar hora, em setembro se vai ainda. prolongar, claro. Vamos ter debates na maioria das capitais de distrito, maioria dos concelhos, e aguardo com muita ansiedade por ver quem é que sai melhor, que surpresas vamos ter aqui. Acho que vai ser espetacular. Portanto, amanhã a esta hora arranca. Para a semana, já agora posso desvendar, quinta-feira, também na primeira hora da tarde política, vamos ter Évora, um debate muito importante, junto a João Oliveira, Carlos Rinho, e pelo menos estes dois pesos pesados, e sexta, Santarém. Também então, é importante porque o autarca de Santarém, se bem se recordam, que nós entrevistamos aliás na Feira Nacional de Santarém, saiu antes do fim do mandato, portanto está lá o vice-presidente. Uma corrida que nos deixa muito expectantes. Então, mas vamos lá, um esplendor de cada vez. Amanhã, debates autárquicos a arrancar na Rádio Observador, Leiria é o primeiro, mas hoje traz outro tema. Trago. Ora, hoje, no Esplendor, queres falar de um dilema presidencial? Dilema, conta-nos tudo. Dilemas é o nosso preferido. Pois é, então, alguns candidatos à direita vão ter de decidir se preferem imitar Maria de Belém ou recorrer a uma técnica comunista. Como Ficam curiosos ou não? Sim, essa frase. Então, com esta chuva de candidatos à direita, não é, que tem vindo a entusiasmar todos os interessados por política e que acaba de se confirmar que com este anúncio da André Ventura, de que tem uma reunião para dia 12 de setembro, para depois anunciar o candidato dia 15, ou chega lá já com o candidato, ou de certeza que não vão as pessoas todas estar a dizer que candidato é que querem. Também se estiverem todas a dizer que candidato querem, vão estar a dizer que o querem é ele, portanto até pode ser essa manobra, digamos assim, ou estratégia. Mas, de facto, é muita gente e, portanto, isto não vai dar para todos. Não é? Alguém vai sair daqui, ou como saiu Maria de Belém nas presidenciais de 2016, Maria de Belém, mulher, não é? Portanto, que era uma grande força eleitoral na altura, tinha sido presidente do PS, ministra popular, chegou ao fim dessas eleições em quarto lugar com 4%. E, portanto, 4% é um resultado bastante embaraçoso e humilhante para alguns destes candidatos. E é abaixo da subvenção, humilhante politicamente, não é? Não, claro que, caramba. Mas tem outros problemas, porque é abaixo da subvenção, certo, não é? Mário Soares ficou a ficar em terceiro. Mas sim, levanta este desafio gigantesco da subvenção e, portanto, eu acho que muita gente vai ter que estar aqui a fazer contas. Se não quiserem ser Maria de Belém, vão ter que adotar a tática comunista de sair da candidatura à última hora, como o PCP fez em 1980 com Carlos Brito, que saiu para apoiar Ramalhianos, e em 86, portanto, 81, peço desculpa, e 86, em que saiu Ângelo Veloso para apoiar Salgado Zenha. Portanto, das duas uma, alguns vão ter que escolher mesmo isto. Neste momento eu presumo que todos aqueles que estão na corrida e que anunciaram que vão entrar na corrida, e vamos ter novidades muito em breve, estejam atentos ao site do Observador e também aos noticiários aqui da rádio sobre a candidatura de Rui Moreira. Portanto, todos estes estão convencidos de que vão conseguir ter um excelente resultado e pronto, mas as sondagens podem convencê-los do contrário a dada altura e vão ter que tomar esta decisão. Sendo que o único que não vai recorrer à tática comunista é precisamente o PC. Acho que isso é mais ou menos garantido, não é? É interessante, vamos ver, sim. Acho que não irá fazê-lo desta vez, já não o faz há muito tempo, mas já vamos falar disso mais em detalhe. Trazes também as metas do que pode ser um bom e um mau resultado para cada candidato. Vens com números, não é? Bem, pois.
Começamos pelos dois últimos... Tudo isto últimos... é um número. É isso. Vamos começar pelos dois últimos candidatos que se posicionaram, mas ainda não confirmaram. Qual é que seria a meta para João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal? Tudo isto é um número, mas as pessoas não são números, mas podem resumir-se a números. Então, João Coutinho de Figueiredo está aqui entre duas balizas. Portanto, ele próprio verbalizou que gostaria de chegar aos 2 dígitos. Ele teve, de facto, 9,07% nas europeias, em que foi ele o cabeça de lista, conseguiu, de facto, um grande resultado, muito acima daquilo que é o partido. Isto correspondeu a cerca de 350 mil votos. Nas legislativas, com Rui Rocha, a Iniciativa Liberal teve mais votos, portanto 500 mil votos, mas correspondendo apenas a 5%. Ora, eu diria que, tendo ele próprio posto esta fasquia, é claro que acima dos 9% já seria um resultado bastante razoável, tendo em conta toda esta luta e toda esta concorrência que tem, inclusive no campo liberal, como se nota no candidato seguinte. Rui Moreira. Exatamente. Que estimativas é que tens? Para Rui Moreira, fiz aqui umas contas básicas. Então, ele, nas 3 vezes em que se candidatou à Câmara do Porto, ele conseguiu entre 40 mil e 50 mil votos. Isto é cerca de 40% a 45% daquele eleitorado. Se nós fizéssemos uma projeção desta percentagem para os distritos todos do norte do país, para todos os distritos do norte, portanto, incluindo Aveiro, não é? Estou a falar, portanto, Aveiro, Viseu, Guarda, já é discutível aqui que estas pessoas se revejam como sendo do norte, mas Trás-os-Montes, claro, Viana do Castelo, teríamos aqui cerca de, portanto, mais de 2 milhões de eleitores, isto segundo as últimas eleições presidenciais de 2016, e 45% daria 800 a 900 mil votos. Claro que é discutível, Marcos Mendes sendo do Norte não entra muito aqui, que todos os outros candidatos também não recebam uma fatia grande, portanto é muito difícil fazer esta extrapolação. Por outro lado, também é difícil de acreditar que ele não receba votos no resto do país, no centro e sul, haverá seguramente muita gente disposta a votar nele. E, portanto, isto deixa-nos aqui com uma fasquia tramada. Isto mostra aquilo que a candidatura de Rui Moreira acredita, que já iremos ver num artigo do Miguel Santos Capatoso, que é o poder do Norte, o poder simbólico do Norte, ser apresentado como o candidato do Norte. Ainda bate outras corzinhas, não é? Ainda é independente, formalmente, e, portanto, tem aqui vários ingredientes que podem fazer dele um candidato, de facto, que coloca desafios difíceis às outras candidaturas à direita. Portanto, tudo o que seja menos de 10%, eu creio que será um péssimo resultado para ele. Acima disso, claro que o objetivo dele é chegar à segunda volta, e isso parece-me muito mais difícil. Mas se ele ficar perto disso, já não é um resultado desonroso, digamos assim, e conserva capital, ainda é novo, conserva capital político para próximos desafios, próximas presidenciais ou outras coisas. Em função destas estimativas que aqui nos deixas, estás a dar um contributo para que Rui Moreira dê o passo em frente e anuncie daqui a pouco. Rui Moreira não precisa de contributos meus, seguramente. Estou só a fazer um exercício de matemática política. Se não fez estas contas, está contente com elas. Está contente com elas. Mas já deve ter feito. Claro que sim. Vamos agora aos candidatos já anunciados. O que seria um bom resultado para António Filipe? Então, partimos da base inicial do PCP, 3% nas últimas legislativas, e vamos até à esquerda toda, esta esquerda mais extrema, portanto, juntando o Bloco e o Livre, isto já dava 9%. Cada voto a mais que ele tem, além dos votos que o PCP teve nas legislativas, é um ganho, não é? Porque está a ir seduzir alguém destes partidos, possivelmente, não é? Ou de outros partidos mais à esquerda, daqueles que nem sequer elegem candidatos, e, portanto, está a alargar, de certa forma, a base do PCP, mantendo o PCP representado de alguma forma aqui. Isto tem um limite, claro, e o limite é, imagina que ele de facto até conseguia um resultado estonteante, não é? Acima de 5, 6, 7%. Tenho dúvidas, mas não é impossível. Já começa a pôr em perigo as hipóteses de António José Seguro vencer não irá vencer nada na primeira volta, muito dificilmente, mas de chegar ele à segunda volta. Portanto, se o resultado de António Filipe for tão estonteante que complique as contas de António José Seguro, se calhar não é um bom resultado, até respeitando a tática habitual do PCP. Eu creio que o PCP, se tivesse que escolher entre ter um bom resultado para António Filipe, mas com a garantia de que tem um candidato da direita em Belém, ou de que, apesar de tudo, é António José Seguro, com todos os seus defeitos, na ótica do PCP, pronto, acho que eles prefeririam tapar a cara e prejudicar nos votos que fazem a diferença o seu candidato António Filipe. E por falar em António José Seguro e também Marcos Mendes... Sim, estão os dois aqui no mesmo patamar, são os candidatos mais implantados no terreno, para eles tudo o que não seja ficarem eles em segundo lugar, pelo menos, e terem a hipótese de ir à segunda volta com o Almirante. Estou a partir do princípio que o Almirante de facto continuará em primeiro, apesar desta perda, desta trajetória de perda que tem vindo a ter.
e que eu fico muito curioso para ver como é que isto se vai refletir na segunda volta, sendo que terá resultados bastante diferentes, se calhar, se for contra António José Seguro ou contra Marcos Mendes. Mas eu acho que muita gente que não quer um militar na presidência da República, que não desconfia do Almirante, enfim, porque não foi suficientemente testado, apesar daqueles momentos específicos da pandemia, enfim, dos focos, das coisas que ele habitualmente fala, não foi suficienmente testado em termos de cultura política, que não o veio a arriscar muito e que tem medo que ele vai arriscar depois em Belém, coisas que não mostrou ao longo da campanha. Portanto, para eles, tudo o que não seja ficarem em segundo é uma derrota. Se Marcos Mendes, neste contexto dificílimo, com tantos adversários, os adversários foram todos até ao fim, se ele conseguir ficar em segundo, caramba, isto é uma coisa, torna-se de repente uma coisa bastante heroica. Não lhe garante a vitória na segunda volta, mas isto está mesmo difícil. Por muito que o spin da sua candidatura tente desvalorizar todas estas ameaças, caramba, e falta ver quanto é que vale o Chega, não é? Mas mesmo no pior dos cenários, não é? Nas europeias, se forem 10%, mesmo com um candidato desconhecido, isto vai fazer moça a todos estes candidatos. Não é? O Chega que quer apresentar um candidato até 15 de setembro, ficamos a saber isso mesmo. Exatamente, e vai fazer muita diferença se for de facto André Ventura ou não, se for outra figura, mas então se for André Ventura, acho que ainda complica mais as contas de toda esta gente. Depois podes atualizar as contas noutro esplendor. Vai tornar tudo isto muito fascinante nas tardes políticas que estão por vir. Sim, resta agora o Almirante, ficou para o fim. Não, o Almirante sim, eu já disse que o Almirante ou ganha ou perde, não é? Pronto, vamos ver se... Não, há o ponto de partida, ou é o vencedor, a expectativa, não é? Tendo em conta as sondagens esmagadoras que havia, apesar da tendência descida, é a da vitória. Não é? Vamos dizer assim, se ele for à segunda volta e perder assim naquele limite por 1% e tal, pronto, não é embaraçoso e humilhante, é decepcionante para o próprio, tendo em conta o ponto de partida, claro. Mas não anula as hipóteses de estar aí como reserva da nação para o que vier também. Esperemos que não mudar. E agora vamos falar de coisas infames e, para ti, infame este episódio revelado pelo Correio da Manhã, que dá conta que uma mulher grávida deu à luz em plena rua, no carregado, com a ajuda dos pais, depois de ter contactado a linha SNS 24 e ter sido aconselhada a dirigir-se a uma unidade hospitalar em viatura particular. É uma história infame para todos, não é? Como é que isto é possível? Toda a gente sempre a falar em salvar o SNS. Salvar o SNS é impedir que aconteçam coisas destas. Cada vez que acontece isto, é uma machadada no Serviço Nacional de Saúde e na qualidade do serviço, que é suposto assegurar mínimos para todos nós. Ninguém espera que seja esta a resposta dada a uma grávida. Deixa-me dizer-te que há aqui uma questão, pronto, há muitas razões que podem levar a isto. Uma delas é a falta de pessoal, é o verão, enfim. Não há tarefeiros no verão e não há maneira de controlá-los nas escalas e, portanto, depois desaparece toda a gente e ficamos com falta de pessoas. Nem sei se, em concreto, se é isto que aconteceu neste caso ou não, seja como for, parece-me que isto não pode acontecer. E nisto continuamos a ter centenas de candidatos a cursos de medicina, ficam fora, apesar de terem notas altíssimas, e isto acontece há anos. Eu sei que é difícil criar condições para os formar, já devia ter havido um programa de emergência para criar mais condições para formar mais médicos, seja para o SNS, seja para os privados. Claramente isto não se resolve de outra maneira, por muita organização que haja. Vamos então ao baú? Vamos. Quinta-feira é um dia animado, temos festa do Pontal, é a rentrée tradicional do PSD. Fez pela primeira vez em 1976, ainda com Sá Carneiro, e tu tens histórias curiosas do percurso da festa do Pontal? O Pontal é que tem, eu fui buscar algumas e vou encurtá-las para não rebentarmos os tempos e não vos deixarem stress. Então, sim, portanto, primeiro Pontal em 1976, já uma festa muito antiga, ainda com Sá Carneiro. A ideia era recuperar eleitorado no Algarve.
Na altura, um dos deputados do PSD na Constituinte chamava-se Cristóvão Norte, este nome diz-nos qualquer coisa, pai do atual Cristóvão Norte. Portanto, era muito engraçado. Mas o PSD era uma nulidade em termos eleitorais no Algarve, isto era uma maneira de tentar ir ao encontro das pessoas, onde estavam pessoas, enfim. Era uma festa, um festival de verão no Pinhal, cheio de pó, uma coisa sem grandes condições, até havia uma etapa do campeonato de motocross. Muito bem. Bom, depois disto, um percurso muito atribulado, várias vezes o Pontal esteve em risco de não acontecer, ou acontecendo com resultados bastante pouco atraentes do ponto de vista eleitoral. Deixa só recordar, houve uma vez em que se fez uma festa em que António Guterres, no seu primeiro ano, antes de ser eleito Primeiro-Ministro, marcou uma rentrée socialista para 300 metros da festa do Pontal, e teve toda a gente a medir quem é que falava mais alto, se era Fernando Nogueira, que era o candidato do PSD na altura, ou António Guterres. Portanto, isto em simultâneo, é um grande espetáculo, um duelo de comícios e de rentrées mensurável desta forma. E depois houve um ano, em 96, creio eu, portanto, na liderança de Marcelo Rebelo de Sousa no PSD, em que não havia dinheiro para fazer isto. O PSD estava fora do poder. Quão rápido se esvaziam os cofres. E Marcelo Rebelo de Sousa deu 5 mil contos pessoalmente, a menos bota, para organizar a festa do Pontal, que lá se fez e continua a fazer-se até hoje. Vamos aguardar com muita atenção aquilo que vai sair do festival, da festa do Pontal, aliás, de quinta-feira à noite. É a chamada rentrée, começa precisamente com o PSD e agora o Esplendor e a Infâmia vai de férias, não é, Pedro? Uma semana, sim. Uma semaninha. Voltamos na outra a seguir. Muito bem, fica combinado. O Esplendor e a Infâmia sempre com a assinatura do Pedro Jorge Castro.